Muito boa noite a todos e todas. É com imensa alegria que nós damos início à Semana da FAED, que é alusiva aos nossos 55 anos e que nós estamos designando de 55 anos de lutas e resistências. Eu estou há muito pouco tempo na FAED, cheguei aqui em 2010 e quando cheguei já encontrei um longo percurso de muitas lutas e resistências, mas também de muitas conquistas, também de muitos saltos qualitativos, também de muita contribuição à sociedade catarinense com a nossa atuação política, educacional, com as nossas pesquisas, nossa extensão, nossa graduação e pós-graduação. Nós temos imenso orgulho, né, professor Celso, de organizar essa Semana dos 55 anos, eu diria, num grande mutirão que envolveu todos os departamentos, todos os cursos de graduação, que envolveu todos os programas de pós-graduação, que envolveu a colaboração dos estudantes pelos centros acadêmicos, pelo DAON, e nós, com essa força-tarefa, tivemos essa programação extensa, rica, variada, que vai nos envolver aí num conjunto de atividades e pela primeira vez estamos muito felizes com isso. Nós vamos ter uma integração forte entre o ensino, a pesquisa e a extensão na primeira mostra integrada. Além de dar as boas-vindas à professora Heloísa e a todos e todas que aqui estão, não só o nosso grupo faediano, mas também estudantes, técnicos, docentes de outros centros. Eu também quero manifestar de público a imensa gratidão à direção de ensino de graduação, na pessoa do professor Celso, da Gabi, da Pati e do Bruno, que se esmeraram aí para coordenar os trabalhos e poder concretizar esse evento. Manifestar também a gratidão à direção de administração, sobretudo aos serviços gerais e ao setor financeiro. Quem organiza eventos sabe o quanto é trabalhoso dar conta de organizar uma semana dessas. Então, a minha profunda gratidão a todos os setores, servidores, estudantes que contribuíram para que a gente pudesse oferecer à comunidade faediana essa semana. Convido a todos e todas que se envolvam, são atividades nos 3 turnos, atividades muito ricas e que gerarão certamente não só uma ampliação dos nossos repertórios, mas com certeza também reiterando aí o nosso posicionamento político como Centro de Ciências Humanas e da Educação, diante do cenário que estamos vivendo, né? Estamos aí num período de greve dos servidores municipais, nosso orgulho da luta e o nosso apoio intenso também aos servidores e a toda a categoria do serviço público. A gente sabe, né, professora Heloísa, o quanto nós que somos de universidade pública estamos aí num esforço grande de continuar os nossos debates, as nossas resistências e o nosso posicionamento diante dos mandos e desmandos de alguns setores que nos desconsideram amplamente. Estamos aí num debate sobre a Base Nacional Curricular Comum, muito mais de fachada do que efetivamente de contribuições que possam agregar ao documento. Então, a gente espera que a FAED, com a contribuição de todos os demais centros, continue manifestando a sua posição político, educacional diante desse cenário turbulento que a gente está vivendo aí. Então, mais uma vez, a nossa gratidão e as nossas boas-vindas, que tenhamos uma excelente semana, uma ótima conferência, acredito, tenho certeza, com a professora Heloísa, e na sequência da conferência ainda mais um rol de atividades. Muito obrigada. Convidamos
convidamos agora o diretor de ensino de graduação da FAED, o professor Celso Carminati, para fazer uso da palavra. Boa noite. Obrigado pela presença de todos, obrigado professora Heloísa, obrigado professora Julice. Só me cabe agradecer, na verdade, para a gente iniciar já os trabalhos e dar a largada dessa noite, né? Lembrar que nós deliberamos isso no ano passado, junto às chefias de departamento e as direções da FAED, e o trabalho foi intenso desde fevereiro, quando retornamos das nossas férias para organizar todo esse evento. Constituímos uma comissão que eu presidi, coordenei essa comissão, agradecer na pessoa do professor Rogério, que aqui está, do Departamento de História, agradecer a todos os professores que colaboraram, na professora da Rebeca, aqui está a Rebeca, agradecer a todos os estudantes de graduação. Jorge, cadê você? Talvez esteja ali fora. O Jorge, agradecer então todo o grupo da pós-graduação, os técnicos, na pessoa da Gabriela, que foi quem mais trabalhou de nós todos, inclusive mais do que eu. Ou seja, se não fosse esse grupo, essa semana não teria acontecido, né? Então, foram idas e vindas, demandas apresentadas, demandas solicitadas, demandas canceladas, e é assim mesmo, né? A gente se mata trabalhando, mas também se diverte, é muito bom. Agradecer de forma geral aqueles que se dispuseram, por exemplo, a buscar, a levar, a trazer, a organizar, a indicar, em nome da professora Glaucia, não sei se está por aqui, Glaucia, ali, em nome da professora Glaucia, agradecer todas as pessoas que indicaram, que propuseram nomes, que deliberaram, enfim, foram demandas que aconteceram e que a gente teve a capacidade ali na direção de ensino, num dia a dia intenso desse último mês, frente a frente, junto com a Gabriela, com a Patrícia e com essa comissão, de organizar então esse evento. Tem muitas coisas boas acontecendo simultaneamente, já anunciou a Duda, exposições, oficinas, palestras, conferências, mesas redondas, etc. Então aproveitemos essa semana, que é uma semana nossa. É uma iniciativa que, na minha avaliação, agrega as áreas do conhecimento, né? Agrega as áreas do conhecimento. A gente fala interdisciplinaridade, mas não para conversar. Cada um dá aula no seu espaço, cada um faz o seu trabalho na sua gaveta, um sabe na rua pelo outro que o outro fez alguma coisa. E essa parada dessa semana sem atividade discente e sem a docência, no sentido que a gente conhece tradicionalmente, tem esse papel de fazer essa rede de articulações, de conversas. Mesmo que não está acontecendo muita coisa, eu tenho certeza, quando não tiver muita coisa acontecendo, eu acho que está acontecendo muita coisa, porque as pessoas estão conversando, estão dialogando, trocando ideias. Tem convidados externos. Aqui está o professor Celso Escopulha, que vai ficar a semana toda, da Universidade Estadual da Paraíba. E assim, em nome dele, agradecer também todos os convidados que estão chegando, né, e que até sexta-feira, no sábado, ainda chegarão e voltarão. Então, sem mais delongas, agradeço bastante essa contribuição. Foi bom, cansativo, mas divertido a gente ter organizado essa atividade, porque nos conhecemos e conhecemos melhor as pessoas, né? Acho que isso é muito importante. E ter uma instituição que abarca e que dá apoio para a realização disso nos tempos de golpe que a gente tem, em momentos de corte de verbas, em momentos de demissão de pessoas com serviços precarizados. A Prefeitura de Florianópolis está há 25 dias em greve, os servidores lutando. Nesse fim de semana, por exemplo, o prefeito veiculou propaganda dizendo: servidor, se você voltar a trabalhar, eu negocio diretamente com você, negando todo o papel da representação do sindicato, etc. É uma coisa vergonhosa, Então, em nome desses que lutam, tenhamos uma boa semana e damos sequência. Obrigado a todos. Então, antes de encerrar essa cerimônia, convidamos a todos e todas para acompanharem em seguida a conferência de abertura da Semana da FAED 2018, intitulada As Mídias e a Disputa Pública por Construção de Direitos, que terá como conferencista a professora, então, Heloísa Buarque de Almeida, da Universidade de São Paulo.
Agradecemos aos integrantes da mesa, a todos os presentes e tenham uma excelente semana da FAED. Aproveitem. Eu vou ter a... Alô? É? Vou ter a honra de presidir essa mesa de abertura e depois eu acho que só mais uma vez, porque eu quero durante a semana também fazer outras coisas, né? Então, professora Heloísa, a gente se organizou de uma forma tal que vários professores, colegas, técnicos e alunos também apresentarão e estarão coordenando as atividades. Então, vou apresentar a professora Heloísa, já agradecendo novamente a sua disposição de vir de São Paulo para cá hoje. A professora Heloísa Buarque de Almeida é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Antropologia pela Universidade também de São Paulo e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora doutora da Universidade de São Paulo. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em Antropologia Social entre os anos 2014 e 2015 e coordenou o programa USP Diversidade, que visa combater as desigualdades de gênero, sexualidade e raça na universidade. Foi membro da diretoria da Associação Brasileira de Antropologia na gestão 2013 e 2014 e membro do Comitê de Gênero e Sexualidade da mesma associação. Faz parte da rede Não Cala, rede de professoras pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. Obrigado, professora. Então, contigo, seja bem-vinda. Obrigada, professor. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui. Já não é a primeira vez que eu venho para a FAED, já me sinto uma parceira mais constante aqui. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente numa semana que fala de lutas e resistências, né? Fico muito feliz de poder compartilhar essa posição com vocês de quem está refletindo e resistindo contra os retrocessos e o golpe que a gente está vivendo. Eu trouxe uma fala, na fala eu até me apresento um pouquinho e eu vou contar um pouco para vocês uma experiência que tem a ver com o meu fato de estar docente na USP há mais ou menos 10 anos, desde 2007, 11 anos, mas que também me levou a construir um problema de pesquisa. Então, como a ideia do professor é que eu falasse um pouco da minha pesquisa também, eu vou exatamente fazer essa ponte entre a experiência de docência, o tipo de coisa que está acontecendo nas universidades e como eu venho refletindo isso a partir dos meus estudos sobre gênero e sobre mídia, porque eu estudo mídia já faz algum tempo, do ponto de vista da antropologia, mas desde o meu mestrado eu estudo mídia, né? Então, eu queria contar um pouquinho. Bom, eu vou começar falando isso, quer dizer, eu estou na USP, dando aula na USP desde 2007, no curso de Ciências Sociais e também na pós-graduação de Antropologia. Ainda bem que eu já não estou mais na coordenação da pós, mas enfim. Eu já estudava gênero e mídia e eu entrei na USP em 2007 para formar esse grupo que chama NUMAS, Núcleo de Estudo dos Marcadores Sociais da Diferença, que é o fato de que a gente trabalha teoricamente com diferentes recortes empíricos, diferentes objetos de pesquisa, mas pensando as interações, as chamadas intersecções entre gênero, raça, sexualidade, geração, né, tudo isso que a gente chama classe social, que a gente chama de marcadores sociais da diferença, que a gente tem chamado ultimamente, né? E por causa de ter entrado para formar esse núcleo e diante de uma demanda, inclusive externa, de avaliação da universidade, de avaliação do curso de Ciências Sociais e da chamada FIFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que é a maior unidade da USP, mas é a unidade de humanas, então tem algumas
ambiguidades aí por causa disso, né? Ela é muito grande, mas tem menos verba, tem menos professor, tem menos sala de aula, esse tipo de coisa que acontece às vezes em alguns contextos, né? Mas, enfim, havia uma demanda de que a universidade, de que a USP tinha poucas reflexões sobre gênero enfim, e desde 2007 eu entrei com uma das funções era dar uma disciplina sobre gênero, né? Eu tinha feito meu doutorado na Unicamp, tinha me dedicado mais aos estudos de gênero e vim com essa demanda e desde 2008 comecei a dar, todo ano eu dou ou um curso na graduação ou um curso na pós-graduação sobre gênero. Eu estou contando isso porque isso tem a ver com como eu chego num problema de pesquisa. Na verdade, eu tinha uma outra pesquisa em andamento sobre seriados da televisão, sobre a história da televisão, né? Mas, mais ou menos, desde 2008 eu comecei a dar essa disciplina na graduação e, ao longo dos anos, eu comecei, mais ou menos em 2012, 2013, eu comecei diante dessa disciplina, às vezes no fim da aula, às vezes no intervalo, às vezes um pouco antes de começar a aula, algumas, principalmente alunas, mas não apenas meninas, não apenas pessoas do gênero feminino, começaram a me procurar e começaram a comentar, né, sobre alguns casos de violência sexual na relação entre as pessoas da universidade, né? Inicialmente, o que eu chamei de rumores ali, né, eram histórias que vinham na terceira pessoa, né, ou seja, alguém se aproximava de mim e falava: ai, professora, eu soube de alguém que, eu tenho uma amiga que, né, você sabe o que aconteceu no CRUSP, que é a moradia universitária, né? Essas coisas vinham chegando um pouco desse modo não muito direto. Às vezes a mesma pessoa que falava eu tenho uma amiga que, depois eu percebia que na verdade era com ela mesma, que ela era amiga, né? Às vezes a dificuldade de falar na primeira pessoa, né? Alguns casos, algumas questões começaram a chegar, alguns casos de violência sexual especificamente, de estupro, outros casos ligados aos trotes nos cursos mais tradicionais da USP, né, o curso de medicina, o curso de engenharia, o próprio curso de direito, a faculdade de direito, né? E, ao mesmo tempo, também algumas histórias, alguns casos do que estava começando a ser nomeado, era uma palavra ainda confusa, acho que ainda é uma palavra complexa para a gente pensar, o que estava começando a ser nomeado como assédio, né? E que a gente ainda não... eu acho que na universidade a gente ainda não tinha noção da questão que estava aparecendo, né? Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa temática, né? E ao mesmo tempo alguns casos ganharam uma certa repercussão. Deixa eu ver o que eu botei aí. Alguns casos ganharam uma certa repercussão. E a universidade tinha acabado de organizar esse centro que chamava USP Diversidade, que na verdade era uma salinha com o professor para organizar eventos, debates, seminários. Não era um programa de assistência nem de atendimento, né, na universidade. Mas eu fui conversar com o professor que coordenava esse programa USP Diversidade, na época era o professor da Artes Cênicas, o Ferdinando Martins, e ele falou: olha, mas esse programa ele foi fundado para combater a homofobia na universidade, né? Eu falei: puxa, mas a gente vai trabalhar com homofobia sem falar de gênero, sem falar de raça, como é que fica, né? Exatamente porque eu pensava que essas coisas estavam interligadas. Então, ele falou: olha, então a gente precisava mesmo de alguém que discutisse mais o problema da desigualdade de gênero, mas eu já não estou mais podendo ficar nesse cargo. Você não quer assumir o USP Diversidade? Né? Então, assim, meio de chofre, eu acabei participando desse programa, né? E ao assumir esse programa, então, aquilo que eram relatos um pouco mais esparsos, né, começaram a me chegar de modo mais sistemático, né? As pessoas começaram a me procurar
como se fosse um local de atendimento, não era um local de acolhimento, eu não tinha um espaço físico, eu não tinha treino para acolher, eu não sabia, né, eu sou antropóloga, não sabia muito bem como fazer isso, mas acabei ouvindo e dando atenção para alguns desses casos que foram chegando, né? E alguns desses casos depois, um dos grupos que me procurou era um grupo de alunos da Faculdade de Medicina, meninos e meninas, né? E que começaram então a me falar da questão dos trotes e de alguns casos de estupro propriamente entre colegas na Faculdade de Medicina da USP, né? O que a gente, enfim, tentou fazer algumas coisas em termos de prevenção, ou de aumentar o debate, de ver os caminhos jurídicos internos da universidade e fora da universidade, né? E num certo momento, não sei se vocês lembram disso, mas em 2014, né, houve uma sindicância na Faculdade de Medicina da USP para julgar um caso de um aluno que teria estuprado 3 colegas, segundo as denúncias formais feitas à diretoria da Faculdade de Medicina. E naquele momento, entre 2014 e 2015, o aluno ganhou uma suspensão, né? O aluno que era acusado de ter estuprado 3 colegas. Formalmente acusado de ter estuprado 3 colegas, eu digo formalmente porque havia alguns outros relatos que não viraram uma denúncia formal. E quando ele ganhou simplesmente uma expulsão e foi, de uma certa forma, protegido pela universidade, houve um certo clamor de algumas professoras que trabalhavam com a questão de gênero em outras unidades também. Então, a professora Vera Paiva, da Psicologia, a professora Ana Flávia de Oliveira, da Medicina. Nós nos reunimos e fundamos isso que se chamou a Rede Não Cala USP, Rede pelo Fim da Violência Sexual e de Gênero na Universidade, que fez 3 anos agora, em 2015, né? Mais ou menos na mesma época em que houve aquela CPI na Assembleia Legislativa, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para averiguar várias denúncias, a maior parte delas relacionada ao que se chama de trote, né? Aos rituais, em várias universidades do Estado de São Paulo, públicas e privadas, né? Bom, enfim, todo esse movimento me levou, então, a tentar entender melhor diante de que fenômeno social eu estava. Eu acabei virando uma espécie de fonte da própria imprensa, porque como eu estava à frente do programa USP Diversidade, eu comecei a demandar da universidade que tomasse mais ações, né? Num certo momento eu achei que não tinha respaldo da reitoria ou da política universitária para continuar, então eu saí desse cargo e preferi me manter no movimento social, na Rede Não Cala, né? E comecei a pensar um pouco o que estava acontecendo e do que a gente estava falando, e acabei virando um pouco para o estudo das mídias, por isso que tem mídia aqui, já vou chegar na mídia, viu, gente? Não esqueci, não. Bom, o que eu fui percebendo, grosso modo, isso acho que esse é uma boa imagem, né? Então, essa é uma capa do Estado de São Paulo, que tem essa foto aqui das 3 meninas, só a sombra delas, né? Quem conhece elas sabe quem é, né? Os colegas sabem quem é, elas são perceptíveis por essa sombra, a Faculdade de Medicina não é muito grande, mas é um pouco essa visibilidade na mídia e o fato da gente precisar expor isso na mídia para, de alguma forma, pressionar a universidade para investigar os casos e, ao mesmo tempo, apoiar as vítimas para que elas conseguissem fazer denúncias formais, tanto em termos da universidade, internos da universidade, como na justiça comum, né? Esse rapaz da Faculdade de Medicina, ele não só se formou na Faculdade de Medicina, como ele foi absolvido pela justiça, pelo processo jurídico, né? Pelo processo na justiça, né? O que eu comecei a perceber, então, era que a gente foi aparecendo uma série de denúncias, a maior parte delas, né, não foi feita formalmente na universidade, eram conversas, mas não necessariamente
a vítima queria efetivamente denunciar o agressor ou queria efetivamente que houvesse um processo contra ele, e muitas delas diziam algo muito semelhante ao que acontece com, por exemplo, violência doméstica, né? Elas falavam, eu só quero que ele não repita, eu só quero que ele entenda onde foi que ele errou, né? Esse tipo de coisa era muito comum. O que nos fez pensar, claro, que era preciso internamente a universidade ter uma série de ações que a gente continua demandando da universidade, que a gente continua batalhando para que a universidade faça, inclusive, né, tanto em termos das apurações das denúncias, como em termos do acolhimento das vítimas, como em termos de pensar políticas educacionais para debater o tema e entender o que está acontecendo, não é? Porque eu acho que, numa certa medida, pode passar para o próximo. Bom, isso é como saiu na revista Piauí também, não sei se dá para vocês verem, Violência na USP, é uma chamadinha ali, né, que fala bem do caso da Faculdade de Medicina. Passar mais um. Bom, e aí o que aconteceu foi um pouco isso. A pergunta que os jornalistas faziam muito para mim e para outras professoras da Rede Não Cala, que estávamos, de algum modo, ou atendendo os casos, ou tentando resolver algumas questões, era, mas isso sempre aconteceu? Ou está acontecendo mais? É algo novo e a gente não sabe? É algo novo ou é algo velho e a gente não sabia, né? Bom, é muito difícil responder essa pergunta, porque se a gente não tem pesquisa do antes, fica difícil a gente comparar com depois, né? Então eu não vou tentar dar uma resposta certeira sobre o que exatamente aconteceu, né? Mas o que eu acho, o que eu comecei a perceber, como eu já trabalhava bastante com gênero, já orientava bastante trabalhos, né? E acho que a gente pode pensar um pouco, né? É que a gente estava vendo uma espécie de transformação de fronteiras entre o que é classificado como violência. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que, do ponto de vista das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, etc., violência não é exatamente um conceito. Violência, a gente brinca na antropologia, é uma categoria nativa, porque se eu falo assim, tem muita violência, a primeira coisa que aparece na cabeça das pessoas é violência, assalto à mão armada, armas, tiros. A palavra violência remete a um certo tipo de violência urbana, por exemplo, né? Ou da criminalidade, né? Mas o que se nomeia como violência varia muito em cada contexto, em cada época, em cada sociedade, né? E o que eu fui percebendo é que, estudando muito, fazendo muitos trabalhos e orientando ou lendo pesquisas feitas com mulheres, histórias, trajetórias de vida, né? As pesquisas na área de sexualidade, que fazem muito, por exemplo, trajetórias afetivos, sexuais, né? Com as pessoas, longas entrevistas em que as pessoas contam como elas começaram a vida sexual delas e coisas assim, né? E saúde reprodutiva, esse tipo de coisa. Eu fui percebendo que, na verdade, as meninas mais jovens estavam nomeando como estupro, ou seja, estavam nomeando como um tipo de violência sexual, algo que, às vezes, nas gerações anteriores, não era necessariamente nomeado deste modo. O que eu quero dizer, né? Então, a gente tem uma série de entrevistas que, de repente, a pessoa fala, eu nem sei o que aconteceu, eu bebi tanto naquela noite, no dia seguinte, quando eu vi, eu já tinha transado com ele, eu tinha dormido com ele, alguma coisa assim. Ou mesmo expressões que revelavam que ela tinha sentido aquilo como violência. Ele forçou a barra, então eu acabei transando, né? Que revelava uma certa sensação de violência, mas não nomeava exatamente como violência. Isso não quer dizer que as pessoas não sentissem aquilo como violência, mas talvez elas não classificassem desse modo, né? Eu fui percebendo também que a gente estava vivendo na universidade o mesmo tipo de dilema com relação à violência sexual que acontecia no sistema policial judiciário, né? Ou seja, tem uma série de pesquisas sobre isso, né, que mostram que quando uma pessoa chega na delegacia e fala, vai denunciar, né, eu sofri uma violência sexual, eu sofri um estupro, se essa vítima não tiver
muitas marcas de violência física pelo corpo, se ela não tiver sido espancada junto, se ela não tiver quase morrido, alguma coisa assim, é comum, mesmo, infelizmente, em muitas delegacias de defesa da mulher, mesmo sendo atendida por delegadas mulheres, por policiais mulheres, é comum que se duvide da verdade da vítima e que se questione um pouco, menos o fato e mais a moralidade sexual daquela pessoa que denuncia, né? Então, as pesquisas sobre a delegacia mostravam isso, que a delegada falava, mas você tem certeza que aconteceu? Mas você foi à festa, você estava de minissaia, você bebeu, você, né? Ou, né, coisas que avaliavam mais a moralidade sexual da pessoa que vinha falar do que o fato que tinha acontecido, né? Primeiro que já há uma série de pesquisas sobre o sistema judiciário que mostram exatamente isso, que no sistema judiciário, desde a pesquisa da Marisa Corrêa sobre morte em família, não é? Lá de 1983, já mostrava que era muito comum que no sistema judiciário se avalie, né, a moralidade ou a adequação de gênero daquela pessoa, né? Mas o que eu fui percebendo é que a universidade também estava fazendo isso, e no caso da Universidade de São Paulo, considerando que a estrutura de poder da Universidade de São Paulo é muito hierárquica, não é? E que só os professores titulares, que normalmente já têm mais idade, né? A USP, para chegar a titular, você ainda tem que fazer a livre docência, então leva um tempo na carreira para chegar a titular. Eram eles que decidiam, os professores mais velhos, eles tinham uma dificuldade de entender qual era o problema que estava acontecendo, né? E eu percebi isso quando eu estava tentando explicar o que era essa questão da violência sexual na universidade para um professor já bastante idoso, já aposentado, mas ele estava sendo muito gentil comigo e tentando entender. Ele estava sendo convidado para participar de uma comissão de direitos humanos, ele queria entender o que era preciso fazer. E ele falava, mas professora Heloísa, essas meninas que aconteceram isso, elas se dão ao respeito? Né? Então, eu fui percebendo que, na verdade, tinha uma dificuldade de olhar para as mulheres, as alunas, as universitárias, como sujeito de direitos, né? Como sujeito de direitos igual aos rapazes, como sujeito de direitos independente do se ela namora muito ou não namora muito, né? Ou se ela, né, apronta ou não apronta, quer dizer, tinha uma dificuldade de entender. Eu falava, professor, o problema é que ela tem direito de escolher com quem ela quer, né? Aí ele fala, né? Aí ele vai mais ou menos entendendo qual é o tipo de questão, né? Eu acho que podemos passar para o próximo. Isso vem junto com o fato de que também a lei, a definição de estupro... Eu estou começando a estudar um pouco essa área do direito, então assim, eu também não tenho muita segurança para falar disso, mas eu percebi que a lei de estupro, a definição de estupro mudou muito recentemente, né, em 2009, né, e ela une agora dois tipos penais diferentes, o que antes era estupro e atentado violento ao pudor, né. Então, a lei de estupro agora, ela considera estupro, na lei, no direito penal, qualquer ato libidinoso que conjunção carnal, ou praticar ou permitir que com eles praticam algum ato libidinoso, etc. Qualquer ato, aqui não está, né? Qualquer ato libidinoso sob constrangimento, né? É a palavra que aparece na lei, é constrangimento, né? Então, isso vira necessariamente na delegacia um constrangimento físico, uso da força, arma de fogo, etc. e tal. E nos casos da universidade, o que a gente tinha no mais das vezes não era um tipo de estupro que a pessoa tinha sofrido uma grande violência, porque a maior parte dos casos eram nas festas, ou nos trotes, ou nas repúblicas, diante de situações em que a vítima tinha bebido, ou tinha usado alguma substância psicoativa, e às vezes estava desacordada. Então, ela não oferecia uma resistência física, né? Porque às vezes ela não estava nem acordada, né? E houve casos também, como o caso da medicina, que o acusado teria colocado aquela coisa do Boa Noite Cinderela, né? Ele que teria colocado dormonide na bebida das meninas, né? Ele teria colocado um remédio na bebida, então elas estavam realmente desacordadas, efetivamente dopadas, né? Então elas não poderiam oferecer resistência, né?
Um dos casos, ela só acorda quando ela já está no pronto-socorro, né? Do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? O perturbador um pouco é que, daí então eu comecei a estudar um pouco essas definições sobre violência sexual e fui percebendo que, na verdade, a definição, tem um longo trabalho sobre isso, que é do Georges Vigarello, a história do estupro, né? É um historiador francês, e ele vai mostrando, mesmo na França, como a definição do que é violência sexual vai mudando ao longo do tempo, né? E que durante muito tempo, como na lei brasileira, esta era uma lei que só era considerado estupro se a vítima tivesse honra, né? O que significava, por exemplo, na lei brasileira, ser branca de classe média ou de classe alta, né? Porque as meninas pobres, as meninas negras não teriam honra da família a perder, né? Então, parecia que as pessoas... É como se esse processo de mudança legal não tivesse sido ainda totalmente absorvido pela sociedade, né? Vamos passar para o próximo, né? Então, é essa questão um pouco que a gente começa a perceber que são as fronteiras do consentimento que eu já falei para vocês, não é? Então, essa dificuldade de entender o que está sendo nomeado como violência, né? Uma diferença entre o que as alunas nos contavam, ou os alunos também, teve caso de violação sexual de meninos também, não é? Contavam como um ato de violência e como a universidade não percebia, né? Mas, mais do que isso, eu fui percebendo que era necessário definir uma categoria como violência, teria a contrapartida, na mesma moeda, o seu inverso, não é? Uma demanda por reconhecimento, né? No sentido do Axel Honneth, uma demanda por direitos. Ou seja, nomear aquilo como violência era demandar o direito a não sofrer violência. Vocês entendem isso? Era demandar, na verdade, isso que a gente chama de direitos sexuais e reprodutivos, que ao longo dos últimos anos o Brasil assinou, nos últimos 20 ou 30 anos, assinou vários acordos internacionais, não é? Se comprometendo a proteger os direitos sexuais e reprodutivos, etc., né? Uma das polêmicas é com relação ao aborto, por exemplo, né? Que é considerado um direito reprodutivo também. Mas sem sair do nosso tema, não é? Eu fui percebendo que era um dilema, e essa fronteira, nomear uma coisa como violência, levava, em contrapartida, a demanda por um direito, a demanda por um reconhecimento como sujeito de direitos, como um sujeito de direitos a não sofrer violência. A ambiguidade da questão da lei brasileira é que a definição de estupro é considerada no capítulo da dignidade sexual. É como se o estupro atacasse a dignidade. Ele não é um crime contra a pessoa. Na lei francesa, ele é um crime contra a pessoa e vai a júri, né? Essa comparação foi a Ana Lúcia, que estuda direito, Ana Lúcia Pastore, que me chamou a atenção, que eu não tinha pensado, né? Podemos passar para o próximo. Bom, então, isso, né? Diferentes sensibilidades para classificar o que é violência, né? Eu fui percebendo em alguns casos que a gente atendia na universidade, que às vezes, bom, não só as meninas que se sentiram vítimas me procuraram, mas alguns meninos acusados de serem agressor também procuravam eu ou outras professoras que estavam atendendo os casos, né? E eu fui percebendo, e também por participar em algumas sindicâncias internas da universidade, que às vezes nem sempre o agressor entendia também onde foi que ele errou, né? Então, o fato de que a gente tem no Brasil uma série de, né, nuances, um pouco aquela coisa, a menina fala não, mas não é talvez, né? Talvez é sim, não é? Essa coisa de não aceitar o não como um não, né? Uma ambiguidade um pouco, e um imaginário também de que imagina que as colegas estão sempre a fim de sexo, né? Assim, então ela não pode dizer não, porque no fundo ela está querendo, né? Então todas essas questões me levaram a perceber, como está no texto do Sérgio Carrara, como as transformações no que ele chama do dispositivo da sexualidade, né, puxando Foucault, não é? Umas certas transformações que hoje a gente não faz mais, quer dizer, não é mais, digamos, crime, né,
uma relação homossexual, não só aquilo que era categorizado como o sexo permitido e legítimo antigamente, ampliou-se, né, o espectro de práticas sexuais que são consideradas legítimas, né, embora, claro, seja um campo de disputa, não é fácil em todo lugar, né, a homofobia continua existindo, etc., né, mas a disputa sobre o que é direito sexual está muito em torno da categoria de consentimento, não é? Então, se a pessoa pode consentir ou ela não pode consentir. Por isso que menor de 14 anos é sempre estupro, porque supõe-se na lei que ela não pode consentir, que a pessoa não tem condição de consentir, não é? Podemos passar para o próximo. Bom, enfim, isso eu já contei um pouco para vocês, não é? Quer dizer, como o que era definido como violência, como um crime, vai mudando ao longo do tempo, né? E essa mudança, mas o que eu acho que é interessante para a gente pensar no Brasil é que a mudança na lei, isso aparece também no texto do Vigarello sobre a França, a mudança na lei, ela não afeta necessariamente, imediatamente, o comportamento do sistema judiciário. O sistema judiciário é como se ele levasse um tempo para ser reeducado na mudança legal. Ele não incorpora totalmente a lei nova logo de cara, né? Podemos passar para o próximo. Bom, uma categoria era essa categoria de estupro, e a outra categoria que eu queria pensar com vocês um pouquinho é essa categoria de assédio. Eu estou pensando especificamente em assédio sexual, né? Assédio, diferentemente de estupro, é uma palavra nova para a gente no Brasil, né? É uma palavra relativamente nova. A tipificação penal é muito mais ambígua, não tem muita clareza, só tem clareza mais, parece que no ambiente do direito trabalhista, né? E também leva a uma espécie de disputa e de confusão da fronteira, não é? Se a fronteira, no caso do estupro, foi sexo ou foi estupro, né? E uma série de pesquisas, eu estou lembrando até a pesquisa da professora Lia Zanota, da UNB, que mostra que mesmo ela entrevistou condenados, homens que foram condenados por estupro. Então, eram estupros muito violentos, alguns a vítima morre, etc., né? E mesmo esses condenados por estupro, eles diziam, não, foi só sexo, não foi estupro, né? Então, uma dificuldade mesmo de perceber essa fronteira, não é? Assédio também tem essa dificuldade, né? Foi paquera ou foi violência, né? E eu percebo também, então, não é, que a questão do assédio, ela tem o tema se torna mais comum e se torna mais visível na sociedade brasileira a partir de uma série de campanhas que tem a ver com ONGs ou com coletivos feministas, com o uso da Web 2.0, as novas mídias, etc., né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem esse Think Olga e a campanha Chega de Fio-Fio, que começou, teve um certo impacto, inclusive na mídia hegemônica também, saiu na Folha de São Paulo, no Estadão, etc., né? E outras campanhas que foram saindo a partir daí, né? Tipo, Meu Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto, né? Todos com essa hashtag. E que essas campanhas, né, começam a relatar casos em primeira pessoa, né? Começam a trazer narrativas em primeira pessoa para o espaço público, né? Esse é meu ponto um pouco para pensar no papel da mídia, né? Quer dizer, como é que esses casos vão ganhando uma certa repercussão na mídia, né? E, ao ganhar uma certa repercussão na mídia, eles colocam o tema em debate, né? Então, do mesmo jeito que na universidade a gente tinha denúncias sobre estupro, a gente também começou a ter denúncias sobre assédio sexual, às vezes entre colegas e às vezes na relação professor-aluna, o mais comum, né? O caso mais comum, né? Então, aqui é um pouco a repercussão fora da imprensa alternativa, isso é uma Folha de São Paulo de 2014, né? E
Ao mesmo tempo, não é, essa mídia mais hegemônica está dando espaço e está dando uma visibilidade para um outro pé dessa pesquisa, que é pensar um pouco esses novos movimentos feministas que estão aparecendo. Então, o fato de que nas universidades hoje tem vários coletivos feministas, nas escolas de ensino médio já tem vários coletivos feministas, né? E o tema está muito mais em pauta do que estava há 20 anos atrás, digamos assim, né? Eu fui, então, recortando alguns casos empíricos que eu acho interessantes para pensar, né, esse tipo de problemática. Então, a própria campanha são esses 4 casos que eu peguei, né, CPI do trote e o impacto na mídia, o caso do médico do Roger Abdelmaci, porque eu acho que o caso do Roger Abdelmaci é a construção pública da categoria estupro, né? Então, primeiro ele foi acusado, depois há uma acusação contra ele, e quando começa a aparecer várias vítimas denunciando, aí ele se torna publicamente um caso conhecido, né? E o que é talvez um pouco perturbador é que a mídia começa a construir a figura dele como um monstro, né? Então, também tem isso que eu acho complexo para a gente pensar, mas constrói essa figura, o estuprador, o monstro, né? O caso do Alexandre Frota, eu não sei se vocês lembram disso, é uma entrevista que o ator Alexandre Frota dá num programa em que ele conta uma piada, e essa piada é uma cena que ele teria, nos termos dele, pegado uma mãe de santo, mas a descrição que ele faz daquilo soou para mim e para outras pessoas como uma cena de estupro, né? E ele acaba sendo acusado pela Eleonora Minicucci, né, de apologia do estupro. Ele processa ela por denúncia de difamação, ele ganha na primeira instância e perde na segunda instância, né? Mas ele tem ganhado bastante visibilidade pública e política depois disso, ou apesar disso, por conta um pouco do Escola Sem Partido, que ele assumiu também, não é? E o outro caso é Chega de Fio-Fio e essas campanhas como Meu Primeiro Assédio, né? Então, o que eu estou pensando um pouco é essa ideia de que a gente tem um embate entre a construção de um certo tipo de violência sexual, né, demandando essa construção de direitos. Eu botei vezes aí, mas é exatamente, na verdade, uma coisa leva a outra, né? Nomear como violência sexual leva a uma demanda por direitos, né? Isso que eu chamei de reconhecimento, uma demanda de reconhecimento, né? Que a gente pode ver na bibliografia no Axel Honneth, na Nancy Fraser, né? Eu fui percebendo que na imprensa, não é? E também no sistema judiciário, mas eu estou focando na imprensa e na mídia e mesmo nas redes sociais, etc., para ganhar legitimidade, né? Há uma espécie de construção da categoria da vítima. A vítima ela precisa se construir como uma vítima convincente, né? Então é muito interessante, por exemplo, na campanha do Meu Primeiro Assédio, como as narrativas em primeira pessoa falam de situações de assédio quando são crianças, quando são adolescentes, e rapidamente isso gera nas outras pessoas, quando leem, não é, uma identificação com a narrativa, né? Você imagina a cena da pessoa sofrendo e sofre junto às vezes, ou até começa a rever certas cenas da sua própria vida, não é? Nomeando desses outros modos. Mas eu também já sofri assédio, só que eu não tinha esse nome, não é? Então eu brinco que, bom, quando a gente pensa no transporte público, por exemplo, acho que todas nós mulheres já passamos por situações de assédio sexual no transporte público, não é? Não é nem ou na rua, né? Mas é interessante como é preciso construir, né, a categoria da vítima para poder demandar direitos e para poder construir uma narrativa que seja convincente. Isso está na bibliografia do Didier Fassin, a Cynthia Sartre faz uma revisão sobre isso também, né? Deixa eu volta um pouquinho, né? Bom, então, e daí o que eu tenho pensado é exatamente um pouco para caminhar para a conclusão, não é? Como esse debate público, esse discurso público, essa narrativa, muitas vezes de sofrimento,
ela precisa ser exposta. Às vezes a gente fica, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas a gente às vezes até fica assustado, né? Eu falo mesmo, às vezes eu vejo minhas alunas no Facebook postando algumas coisas, falam, não se exponha, não se exponha. Mas é impressionante como essa exposição, que tem a ver, claro, com o uso das mídias sociais, com esse contexto que a gente está vivendo hoje, de uma transformação na sensibilidade, nas relações, a gente se relaciona sim através das mídias sociais, a gente não se relaciona mais só face a face, né? Mas como a gente precisa dessa narrativa de sofrimento para expor e para explicar o que é violência, por um lado, né? Por outro lado, é essa narrativa de sofrimento que produz uma certa reflexividade nos sujeitos que leem, não é? E que muitas vezes torna essa demanda legítima, né? Eu estou pensando, por exemplo, não sei se vocês repararam nisso, né? Mas quando começou muitas narrativas, essa Meu Primeiro Assédio, depois Meu Amigo Secreto, outras desse tipo, né? Outras campanhas desse tipo, como eu comecei a ver também alguns rapazes dizendo, nossa, foi lendo isso que eu vi como nós homens somos, né? Sem noção, sem sensibilidade, né? Quer dizer, isso é um processo reflexivo não só para quem se identifica com o sofrimento, mas também para quem pode parar para pensar nas suas próprias atitudes. Eu não estou dizendo que todos os homens são assediadores, tá, gente? Nada disso, não é de forma nenhuma isso que eu gostaria de pensar. Ao mesmo tempo, o que eu acho que é um pouco preocupante, que a gente precisa pensar também, é ao analisar a mídia mais comercial, que eu estou chamando aqui de mídia hegemônica, né? Então, no caso, por exemplo, do Roger Abdelnaci, se a gente olha os programas que saíram na televisão, no Domingo Espetacular, ou no Fantástico, etc., como a mídia constrói uma narrativa moral e moralizante de bem contra o mal, né? E acho que isso é complicado porque isso constrói esse imaginário de que você tem o mal, o monstro, né? Quando alguns casos que a gente acompanhou na universidade, né, a pessoa que agrediu ou o acusado, né, ele não era necessariamente um monstro, às vezes ele era um bom aluno, né? Às vezes ele tinha uma pesquisa de ponta, e muitos dos casos da universidade, né? Eu lembro disso, de um caso na moradia universitária no CRUSP, eu acompanhei alguns, não é? E toda vez que se fazia uma acusação contra um aluno, o professor orientador dele, ele era um aluno de pós-graduação, vinha e falava, não, mas ele é excelente aluno, ele só tira nota, ele não pode ser um agressor, porque ele é um excelente aluno, né? Então, isso é muito parecido com o que acontece com violência doméstica, né? Às vezes o cara que bate na esposa dele, ele fora da vida, ele é um cara legal, ele é trabalhador, ele sai para beber com os amigos, ele é gente boa. Se a gente imaginar que o agressor é um monstro, a gente não vai enfrentar a questão, né? Porque, de um certo ponto de vista, a gente é professor, enfrentar a questão é também um processo educativo, não cabe só acusar, punir, não é? Expulsar, mas cabe refletir, não é? Sobre o que está acontecendo e tentar fazer propostas educativas, né? Então, o que eu tenho pensado é exatamente como é que esse processo público, né, de exibição dos casos, como é que os casos vão sendo construídos em diferentes mídias, né? Em alguns desses casos, há uma oposição muito clara entre o que sai nas mídias mais comerciais, mais hegemônicas, e o que está nas mídias alternativas, nos blogs feministas, nos blogs de movimento social, né? Por exemplo, o caso do Alexandre Frota tem uma oposição muito grande entre o que saiu nos blogs feministas e como o caso foi tratado na mídia hegemônica, né? Uma acusação, uma coisa. Esse caso, por exemplo, ele não tem uma vítima dizendo eu fui a vítima, né? E ele o próprio Alexandre Frota vai dizer, não, foi só uma piada, isso não aconteceu de verdade, foi uma brincadeira, foi uma mentirinha, eu contei só para ser engraçado, né? Agora, efetivamente, a gente tem que refletir porque é engraçado, né? No caso dele, eu acho que o fato de ser uma mãe de santo também remete a um processo de racialização, né? Então, se é uma vítima pobre, negra, que não aparece, talvez, né,
seja diferente da vítima da faculdade de medicina, que é uma menina de elite, branca, né, que mora num bairro rico e que consegue sair na capa do estado de São Paulo, né? Embora nem ela tenha tido, né, a justiça que ela gostaria, né? Esse aluno da medicina se formou e está clinicando no estado de São Paulo, né? Então, eu acho que é uma questão que não tem soluções muito fáceis, é um tema delicado, né? Mas acho que é um tema muito importante para a gente discutir questões de gênero, sexualidade, o papel da mídia e o lugar do direito na sociedade brasileira contemporânea. Acho que era isso, eu vou deixar um pouco de espaço para a gente poder debater, ter perguntas e refletir um pouquinho mais. Obrigada. Obrigado, professora Luísa. Então, a gente agora temos até 8h15, depois faremos um intervalinho das 8h15 às 8h30, quando iniciaremos com as outras 3 mesas, tá? Então, temos aí ainda 20, 25 minutos para discussão desse tema, a partir da conferência da professora Heloísa. Temos o microfone aqui à frente, a Rebeca pode passar para o público. Eu pediria assim, façamos um bloco agora, professora, pode ser? Pode. Um bloco de 3 perguntas para poder agregar, digamos assim, em nível de respostas também, tá? E tentar ser breve, vamos dizer assim, tá? Obrigado. Quem se habilita? Aqui no cantinho. Aqui, professora Mariana. Enquanto a professora Mariana fala, a professora Flávia, já a segunda, depois a terceira, a gente já vendo aqui, inscreve e passa o microfone. Boa noite, queria cumprimentá-la pela palestra muito instigante, queria também cumprimentar a direção da FAED, os colegas que estão organizando esse evento, por tratar desse tema tão importante, né, em especial aqui no nosso centro, nós estamos enfrentando uma denúncia de caso de assédio, então é uma questão que tem que vir a público, tem que ser discutida, tem que ser debatida. Eu estou tentando mais ou menos formular, eu juro que vou tentar ser sintética, mas está um pouco difícil, porque ainda não cheguei à formulação que eu queria dar a pergunta. Mas eu estou interessada nessa questão dessas fronteiras que você mencionou. Por exemplo, a fronteira na qual uma mulher passa a se sentir agredida por coisas que antes não estavam muito identificadas como uma agressão. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu perdi a conta dos fio-fios que eu ouvi, das cantadas, e às vezes muito grosseiras, né? mesmo criança. E eu lembro de colegas feministas, né? Porque minha mãe sempre foi feminista, então amigas dela, dizendo que eu estou meio deprimida, eu vou vestir uma roupa bem agarradinha e vou numa obra para ser cantada, para ouvir fio-fio, porque, né, para ver se levanta a minha estima. Questão de geração, né? Quer dizer, hoje em dia isso é muito mal visto, né? Então, gostaria que você falasse primeiro dessa passagem, né, que é uma nova sensibilidade das mulheres em relação ao assédio. E do outro lado, também um pouco essa questão que você coloca dos meninos que vão também pedir conselho e dizer, não, eu não me dei conta, né? Então é uma nova sensibilidade, como é que isso acontece com os homens também, né? E até que ponto o homem é agressor ou está agressor, porque isso você está dizendo da questão de construir um monstro, né? E uma das coisas que me chamou a atenção naquela ocupação das escolas, no documentário Lute Como Uma Menina, tem uma menina que diz assim, olha, a gente teve que ensinar os meninos como é que uma menina gosta de ser tratada, o que pode, o que não pode, porque elas encontraram um monte de comportamentos machistas, mas que eram absolutamente naturalizados. Então, essa fronteira da mudança, dessa sensibilidade, que eu gostaria que você tratasse um pouco mais. Obrigada. Flávia? Pensei em várias coisas, tentar organizar, porque eu também não preparei uma pergunta. Mas em relação assim, a essa questão do assédio, dessa novidade, né, do assédio, eu acho interessante pensar na história do estupro de Vigarello mesmo, né? Porque, apesar de ter esse título, a história do estupro, o que ele conta é a história da sensibilidade sobre o estupro. De como o estupro sempre existiu
mas ele passa a existir na medida em que a gente vai tendo, que a humanidade, né, ocidental, sei lá que seja, francesa, né, vai tendo uma sensibilidade para chamar aquilo de estupro e para reconhecer aquilo como uma violência contra a mulher. Porque teve um momento que era até, não era pensado como um dano físico que atingiu uma mulher, era o pai que estava sendo ofendido, se ele tinha grana, e a condenação era dar dinheiro para ressarcir aquele homem, e não questão da mulher nem tá. Então é uma questão da construção de uma sensibilidade. Eu acho que essa questão do assédio é a continuidade lá do relato do Vigarello, né? E sobre a questão lá do monstro, eu pensei um pouco isso na minha tese, Lô, né? De que eu me lembro até de um recorte de jornal que eu tinha, que era da Folha de São Paulo, posso ver se eu acho isso para ti, de que dizia assim: estupro é o crime que mais traz iniquidade, mais produz injustiça, porque ele produz injustiça para a mulher, né? Depois no julgamento a gente sabe que ele é todo cheio, ele não vai adiante como processo, né? Se o cara for branco, for trabalhador, pai de família, acabou, né? E a coisa que me chamava a atenção, porque no caso que eu estudei também era uma história de virou monstro, né? De repente o cara, e que eu volta e meia eu discuto isso com as pessoas, é que eu acho que essa ideia do monstro, eu sempre digo assim, não é um monstro, é um ser humano, é um homem, né? E é como, porque eu acho que a ideia de monstro, ela vem junto com uma ideia de retirada de direitos desse sujeito. Então, quando você chama de monstro, você abre licença para dizer em seguida, então ele já vai preparando uma mala de calcinha para levar para... que eu ouvi isso no campo também. Né? Então, eu acho que essa ideia de monstro, ela é tributária de uma sociedade autoritária, né, construída numa visão de justiça, né, muito relativa, e ela dá uma licença pouco poética para esse pensamento autoritário predominar na nossa ética em relação ao criminoso, né? E que foi para mim uma das coisas mais difíceis como feminista, enxergar, né, esse direito, esse homem criminoso como sujeito de direito, que é uma coisa para pensar também. Mas aí eu queria voltar lá para a história da USP mesmo, da universidade, quando tu fala das coisas que vocês foram pensando para lidar com isso, né? Questão do acolhimento, você falou, e eu queria explorar um pouco aquilo de políticas educativas. Porque se a história do estupro é a história da sensibilidade, né, é através de práticas e políticas educativas que a gente muda esse olhar. E aí eu vou dizer a palavrinha que eu já falei antes, que é a ética. E aí eu queria chegar nisso para ver como vocês têm pensado nisso, e a gente tem aqui já, em função também dos problemas que a gente vem enfrentando aqui, a gente vem propondo aí, as feministas, né, o Laboratório de Gênero, o Código da Brenha, Flávia de novo, o Código de Ética. Mas eu sei que não é nenhuma solução mágica, mas a gente tem proposto um Código de Ética e um comitê de ética para lidar com essas coisas. E eu queria saber o que dentro dessa história aí, que tu já tem desses 3 anos, como que vocês vêm pensando esse lado aí, na prática, né, de políticas educativas, o que vocês pensaram. Obrigado, Flávia. Passo para a professora Gláucia. Amanhã temos uma conferência sobre ética nas relações acadêmicas. Eu vou ser bem pontual. Eu acho que eu fiquei muito curiosa de saber como que isso impactou nas masculinidades, né, nos trotes. Quer dizer, se essas campanhas... Eu ia chegar nessa coisa da campanha educativa, então como já fizeram as perguntas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa reflexividade acerca das masculinidades, seja na FEFELESH, seja lá na medicina, se vocês já tiveram, se a rede teve notícias sobre como é que isso está acontecendo. Eu acho que esse é um desafio para nós aqui também, porque a discussão da violência envolve pensar relações de gênero, envolve pensar masculinidades, feminilidades. Queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Bom, vamos ver se eu consigo comentar um pouco
Obrigada pelos comentários, foram ótimos. Bom, eu acho que é um pouco o que a Mariana e o que a Flávia falaram, exatamente disso que a gente está falando, um pouco que vocês chamaram de novas sensibilidades, né? Exatamente isso que a gente estava, que eu fui percebendo que está, né, no livro do Vigarello, e que eu fui percebendo que estava, de uma certa forma, eu estava vendo isso acontecer na minha frente, esse processo de transformação, e eu acho que ele pensando nas minhas pesquisas anteriores também, uma percepção de que essas mudanças culturais, essas mudanças na forma de classificar, de entender, de sentir as coisas, elas são muito mudanças geracionais, é de uma geração para outra que essas coisas vão acontecendo, né? Não é, mudou a lei, muda tudo. Na verdade, a lei só mudou depois que mudam outras coisas, né? Aliás, né, talvez a lei esteja bem mais atrasada que tudo, né? Do que a sociedade, eu digo, né? Do que as percepções sociais, né? Eu acho que quando a gente fala de estupro e falar a fronteira entre sexo e estupro, a palavra estupro ela é forte, né? Então as pessoas já ficam meio, né, incomodadas, claro, porque é uma violência do meu ponto de vista, não tenho dúvida com relação a isso, não é? E a gente fica pensando um pouco como é que se dá essa fronteira, quando é que se passa o limite, né, entre o consentimento, né, e o consentimento também é complicado, porque consentimento, né, também parece que eu acho que tem vários imaginários e várias construções tradicionais de gênero perdão, que tem a ver com isso, vou falar um pouco mais baixo, que tem a ver com isso, porque exatamente o que eu acho que acontece tem muito a ver com essa construção de masculinidade. Ou seja, na verdade, há uma espécie de pressão social para os meninos, para eles serem ativos sexualmente. Isso. Deve ter engasgado um picarrinho, como se diz, né? Geralmente. Tá com uma dorzinha de garganta. Respira bem. Você consegue. Talvez uma pastilha. Você tem? Talvez uma pastilha. Pode ser, Flávia. Mas eu acho que dá para ir falando aqui. Vou falar um pouco mais baixinho. Mentira. Bom, eu acho que isso acontece mais na universidade, porque acontece mais nessa fase da juventude, né? Ai, obrigada. Esse é bom, potente. Vamos ver se vai. Ajuda. Cuidado. Mas tem que descer pela garganta, com calma, para ela poder lubrificar um pouco as cordas, porque senão ela não volta o suficiente. Ai, que chato isso. É uma decorrência da mudança de tempo. E ar-condicionado de avião. Isso é porque geralmente eles... Obrigada. Vamos ver se eu consigo. E é a fronteira entre aquilo que é muito naturalizado, como a Mariana falou, né? A gente percebe melhor a ambiguidade se a gente falar cantada, em vez de assédio, né? Então, mas é impressionante
como algumas dessas histórias cantadas também remetem a uma cena de violência. Só que não tinha esse nome, a gente não conseguia nomear desse jeito, né? Então, eu acho que isso aqui é uma mudança de... uma mudança de forma classificatória. Era isso que eu queria dizer. O problema da construção do monstro, Flávia, é exatamente isso, né? Se a gente pensar que todo mundo é sujeito de direitos, né? Então, se ele cometeu um crime, tudo bem, ele tem que ser punido, etc. Mas todo esse imaginário de que o estuprador vai ser estuprado na cadeia, né? De que ele vai ser mais bem punido pela própria regra interna da cadeia, me parece remeter uma ideia de que não é justiça, é vingança. Não é? Ele não precisa ser estuprado para ser punido. Ele vai ser punido de outro jeito, né? Mas é esse imaginário de que há um monstro que não permite a gente olhar o problema como um problema mais comum do que a gente gostaria, né? Quer dizer, mais comum, acontece mais comumente do que se imagina, né? Então, os dados da pesquisa recente do IPEA sobre violência sexual, feita com dados da saúde, porque mostra o quê? Mostra que só cerca de 10% dos casos são denunciados, não é? E mostra que é mais comum em determinadas faixas etárias, é mais comum contra as mulheres, claro, etc. Mas mostra também como é tabu falar, né? E como as próprias vítimas se sentem culpadas também, né? Se sentem responsáveis pelo que aconteceu. E se a gente ficar imaginando o monstro, a gente não olha para o problema social que está muito mais perto do que a gente imagina, né? Essa pesquisa também mostra que 70% dos casos de violência sexual aconteceram de pessoas que se conhecem. Não é o desconhecido, não é a rua escura o mais perigoso, né? O mais perigoso são as pessoas próximas, né? Que é meio parecido com a questão da violência doméstica, né? A casa é o lugar mais perigoso para as mulheres, a sua própria casa é o lugar mais perigoso, né? Bom, na USP, como lidar? A gente pensou que era preciso ter um tripé de coisas para lidar com esse tipo de caso na universidade. Mas, ultimamente, a USP vem cortando tudo, vem cortando todas as possibilidades de... A gente está 3 anos sem reajustes, acho que vamos ter uma greve esse ano também, né? Fechou a creche, fechou o hospital universitário, está fechando o hospital universitário. Mas seria necessário pensar num tripé. Um tripé, um pé desse tripé é pensar o acolhimento, assistência social, atendimento médico, psicológico, e assistência social propriamente, o encaminhamento, etc. Né? A pessoa tem um lugar que ela possa contar, e que ela possa ser bem atendida, que ela possa ouvir sem ser julgada, né? Falar sem ser julgada e encaminhar para possíveis atendimentos médicos, psicológicos, etc. O outro pé é que, além do sistema jurídico externo da universidade, né, estupro é um crime, a universidade não pode julgar se houve um crime, né? Isso é a justiça comum que vai julgar. Mas a universidade teria que fazer sindicâncias e teria que fazer investigações para, no caso da USP, punir como infração disciplinar, porque é a única categoria possível, né, de se punir ou de se afastar, etc. Né?
E o terceiro pé seriam as políticas educativas. Então, a gente bolou a gente, não fui eu, né? Foi algumas professoras da rede, com alunas dos coletivos feministas, com o escritório USP Mulheres, que o reitor antigo, o Marco Antônio Zago, fez. Bolamos um centro de referência de atendimento para acolhimento. Não saiu do papel. Não saiu do papel. Porque precisaria um mínimo de esforço da universidade, uma sala, um telefone, um funcionário, pelo menos, para articular os diferentes serviços da universidade, etc. A parte jurídica demandaria isso que você estava falando, Flávio, uma mudança do regimento da universidade. Porque, na verdade, o regimento da USP ele é de 1972 e tem um monte de portarias e ele é um Frankenstein e a gente não sabe muito bem como lidar juridicamente com isso, né? As punições e as sindicâncias foram pensadas para casos muito diferentes disso que a gente está enfrentando. Elas foram pensadas para plágio, para professor, para aluno que cola, não é? Para aluno que bate boca com o professor, mas não foi pensado para esse tipo de violência. Então, por exemplo, na sindicância, do jeito que ela é, o processo disciplinar da USP, se a sindicância acha que tem alguma coisa, vira um processo disciplinar. No processo disciplinar da USP, você colocaria os dois, agressor e agredido, frente a frente. Como é que a gente vai fazer isso no caso desse tipo de violência? Isso é revitimizar, né? Isso chama revitimização, né? Então, do jeito que está o regimento universitário, ele não é adequado para lidar com esse tipo de questão. O pé. E seria necessário fazer, junto com esse novo regimento, a gente brincou, um manual de conduta. Não é de verdade, tá, gente? É só uma... né? Mas é exatamente, talvez, um código de ética, talvez alguma coisa que fosse mais claro, mais explícito sobre o que é legal, o que não é legal fazer, etc. Quais as fronteiras, um pouco, né? Porque não se trata também de uma coisa moralista do tipo, não pode mais transar, não é disso que se trata, não é? É exatamente das pessoas terem direito à escolha, não é? É esse o ponto, é escolha, não é? É decisão dos indivíduos, né? Então, seria necessário implementar não só um novo regimento, né, mas também novos procedimentos de apuração, de investigação, de sindicância, etc., como talvez ter isso, uma espécie de um código de ética, né, ou o que a gente brincava que era um manual de conduta, mas era uma brincadeira, né? Acho que código de ética é melhor. É bem melhor, né? E, em termos educativos, a gente tem pensado, a gente conseguiu fazer na Rede Não Cala algumas propostas para treinar melhor as assistentes sociais com relação à violência de gênero, treinar melhor a segurança da universidade. Mas como a maior parte da segurança é universitária, o reitor não deixou a gente fazer o curso para os terceirizados, porque senão isso vai virar um problema trabalhista para ele, né? Que era uma ideia que a gente tinha, né? E a gente ainda está tentando achar caminhos para fazer melhor essas propostas educativas. Então, a gente está considerando educativo eventos, né? A gente está tentando propor uma espécie de curso introdutório sobre gênero, alguma coisa assim, para diversos cursos, mas está muito difícil de implementar isso, né? Então, a gente está querendo fazer mais eventos com os coletivos feministas, com a Secretaria das Mulheres dos sindicatos funcionários e do sindicato docente, né? Então, estamos tentando fazer parcerias para pensar melhor quais as possibilidades de tratar disso, né? Mas eu acho que, assim, tem que debater muito. Agora vai sair o filme do Chega de Fio-Fio, vai sair um filme, né? Semana que vem vai ter uma estreia de filme, que chama Chega de Fio-Fio. Então, eu fico pensando se esse é um tipo de material que a gente pode divulgar na universidade para debater com os alunos, especialmente logo que eles entram na universidade, na recepção dos calouros, como um jeito de criando parâmetros, né? Um pouco assim, de compartilhando esses parâmetros, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que é difícil, que é isso que vocês estavam perguntando, mas aí mudou os trotes, as masculinidades ficaram mais reflexivas e tal. A gente não dá para a gente saber ainda, né? Porque eu acho que a gente não tem a pesquisa do antes e a pesquisa do depois. Agora, a USP o USP Mulheres, o professor Gustavo Venturi da Sociologia coordenou um questionário online para os alunos de graduação e de pós, que trataria dessas e de outras violências relacionadas a gênero, sexualidade e raça, né? Então, e aí alguma hora a gente vai ter um resultado dessa pesquisa e a gente vai poder ter alguns números para poder pensar melhor tanto as propostas educativas como para depois poder fazer uma pesquisa futura e comparar um pouco e ver se melhorou, se não melhorou. Porque a universidade é muito grande, a USP são 95 mil alunos, é muito difícil da gente mapear. E o que a gente sabe é que a gente tem realidades muito heterogêneas, né? Então, uma coisa é medicina, o direito, a engenharia, outra coisa as humanas. Entre as humanas, tem cursos muito mais feministas e tem cursos muito mais machistas, né? Então, a gente tem casos de violência mais grave nos cursos de filosofia e geografia, por exemplo, do que no curso de ciências sociais e história, né? Mas isso é uma impressão qualitativa, eu não tenho dados para dizer para vocês. É uma impressão de ouvir as histórias, né? Tanto as histórias de docentes, como as histórias de alunos, de alunas e alunos, né? E, enfim, o antropólogo faz assim, né? A gente vai vendo alguns e vai vendo alguns padrões se repetirem, né? E vai pensando um pouco nesses modelos, né? O que eu acho é que a universidade ainda, a minha universidade, né, a USP, do jeito que ela é muito grande, ela é muito formal, ela é muito burocrática, é muito difícil mudando isso nesses últimos anos em que a gente teve um reitor que foi diminuindo a assistência social, foi diminuindo a creche, né, tá desmontando o hospital universitário. Então, dizer para ele que a gente precisa investir em acolhimento é uma contradição. Ele não quer investir em acolhimento. Ele não quer investir em assistência social. No CRUSP, na moradia universitária, são cerca de 2.000 alunos. Tinham 14 assistentes sociais, hoje tem 7. Dessas 7, cada uma cuida de 300 moradores e mais 400 bolsistas. Cada uma cuida de 700 alunos. Como é que ela vai atender esses alunos? Então, eu fico até sem graça de demandar da assistência social, porque eu vejo que elas não têm... A gente fez um curso com elas, etc. e tal, mas elas não têm realmente muito como dar conta do serviço ali, né? Do serviço de assistência mesmo, né? Então, são essas as ambiguidades que eu acho que daí agora o reitor novo, que acabou de ser empossado, o amigo do reitor antigo, veio falar que a USP não é assistencialismo. Porque agora não pode só ficar pensando em permanência, né? A gente está começando a ter um sistema de cotas na universidade, em alguns cursos, não em todos, né? Não nos de elite, né? E o reitor fala que isso é assistencialismo. E aí a gente responde, não, reitor, isso é justiça social, isso é diversificação, o saber ganha com a diversidade, mas a gente tem que ter políticas de permanência, né? Esse tipo de coisa. Então, são vários dilemas, eu acho, na universidade. E foi exatamente por ver alguns desses dilemas e as dificuldades de lidar com eles que a gente montou a Rede Não Cala de professoras para apoiar os coletivos feministas, para apoiar as campanhas, para tentar fazer algumas coisas, mas também que eu comecei a pensar num outro projeto de pesquisa que fosse além da universidade, porque começou a me dar uma sensação de... Tá dando murro em ponta de faca, né? De que eu não ia conseguir avançar muito, né? E, de uma certa forma, a gente falou para a imprensa, a gente falou para a mídia desses casos exatamente como um jeito de tentar pressionar para transformar a universidade, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Por outro lado, eu acho que, assim, mesmo do lado dos rapazes e das masculinidades e dos... né, tem tido muita ressonância, as pessoas procuram, as pessoas têm mais, não sei, os mais jovens, né, têm tentado estar mais atento para a questão, né,
E eu percebo que algumas coisas que eram muito naturalizadas já estavam sendo questionadas pelo movimento mais jovem, pelo movimento feminista jovem, isso que eu estava falando, como eles foram construindo a categoria assédio, etc. e tal. Mas começa a rebater um pouco mais em coisas mais institucionais. Então, por exemplo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo fez um folder explicando o que é assédio, explicando quais os tipos penais que poderiam cair na categoria assédio, que é importunação ofensiva ao pudor, não sei o quê. Tem uns nomes engraçados, né? Então, eu acho que isso tem um efeito que, às vezes, a política universitária não está ainda lidando totalmente do jeito que a gente gostaria, né? A reitoria, a gestão universitária ainda não está lidando totalmente do jeito que a gente gostaria. O reitor abriu esse escritório USP Mulheres para fazer campanhas, especialmente para fazer campanhas. Então tem uns pôsteres bonitos às vezes, mas eu acho que é preciso mais, né? E sugeriu que cada unidade, como a USP é muito grande, que cada unidade tivesse uma comissão de direitos humanos. Obrigou cada unidade, baixou uma portaria, todas as unidades têm que ter uma comissão de direitos humanos. Veja, uma comissão de ética, chamou de comissões de direitos humanos. No entanto, essas comissões de direitos humanos não têm legitimidade para investigar, nem para punir, nem elas têm uma definição clara do papel delas, né? Nem do papel, nem de como elas devem ser formadas. Na FEFELESH, por exemplo, a gente fez questão de ter alunos e funcionários participando da comissão, representantes discentes da graduação e da pós, né? Mas tem outras unidades que essa comissão ainda é uma coisa amorfa, ainda indefinida. Então tem muitos impasses, digamos, dos procedimentos legais mesmo que a gente tem e da legitimidade que essas instâncias têm para efetivamente fazer qualquer coisa, do tipo fazer uma sindicância, né? Ou fazer uma mediação numa situação de conflito, que nem sempre precisa de uma sindicância, às vezes é uma mediação, não é? Mas, por exemplo, as pessoas não são treinadas, né? Não pode falar, eu vou fazer uma mediação entre um estuprador e... Né? Um estuprador, olha, eu já estou usando alguém que estuprou e a vítima, né? Eu falo, não, peraí, não pode fazer mediação nesse caso, para, né? Puxa o freio, né? Então, a gente se percebe ainda vendo muitos modelos de outros lugares, tentando aprender com eles, tentando fazer, mas sabendo que isso que eu estou falando, dessa mudança de sensibilidade, não é uma coisa exclusiva da USP, não é uma coisa exclusiva do Brasil, é uma questão para muitas universidades em muitas partes do mundo, é uma questão para as universidades norte-americanas. Não sei se vocês já viram aquele documentário que chama The Hunting Ground, né? Que conta exatamente disso no caso das universidades americanas. Acontece nas inglesas, nas espanholas, nas chilenas. A gente leu vários modelos de universidades que têm um gender office, que eles chamam, né? No Chile, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, para tentar implementar coisas semelhantes, né? Mas ainda eu acho que tem uma dificuldade estrutural de mexer nas estruturas da universidade. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, o espaço público, o tema ganhou o espaço público. Então não dá mais para a gente fingir que não acontece, porque todo mundo já sabe que acontece, né? De algum jeito, o que o movimento feminista demanda é um pouco isso, né? A nossa rede chama Rede Não Cala. E as meninas falam que é preciso ter voz, que é preciso falar, né? Etc. Então, que não, como é que elas dizem? Não pode silenciar, né? Contra o silêncio, né? Um pouco, o silenciar é o abafar, etc. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, o fato do tema estar em debate e estar visível, ele já é, algo já está se transformando, né? Não quero terminar para baixo, assim, né? Para a gente não ficar... para a gente não ficar pessimista, né? Então, eu acho que daqui a algum tempo a gente vai entender melhor o que mudou, né? Se mudou alguma coisa, o que mudou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o espaço público está tendo que olhar para essa questão, né? Quer dizer, essa questão está no espaço público e está fazendo com que várias instâncias tenham que olhar para essa questão.
Mas muita gente ainda vai dizer, não, isso é frescura, mimimi, né? Uma bobagem, não é importante, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que tem muita ressonância. Agora, o último caso que a gente teve, por exemplo, que chegou pra gente, foi uma violência sexual contra um rapaz, né? Na moradia universitária, né? Então, também, quer dizer, essa coisa pra gente pensar que não são alguns corpos que são feminilizados e que sofrem violência, né? Não precisa ser necessariamente um corpo de uma mulher, né? Então, foi um rapaz que sofreu violência. E o nosso problema foi que todos os lugares de atendimento para vítimas de violência sexual imaginam que a vítima é mulher. Tem ginecologista, não é? Mas não tem um médico para atender uma pessoa do sexo masculino, né? Então, bom, depois, enfim, arrumaram, claro, um atendimento melhor para ele, etc. Mas os dilemas vão... Na parte prática, alguns dilemas vão aparecendo, né? E agora, uma última demanda que veio da reitoria é que a gente fizesse uma espécie de textos fáceis para os professores. Exatamente com relação à questão do assédio, para o professor entender o que é assédio. Eles querem entender o que é assédio. Então, eles estão querendo que a gente faça uma espécie de uma cartilha. Né? A gente fez uma cartilha para encaminhar para os atendimentos. Então, tem uma cartilha que diz o que fazer se você sofrer uma violência sexual, onde pedir ajuda, como denunciar na delegacia, como denunciar na universidade, onde tem atendimento médico, onde tem atendimento psicológico, na rede pública, né? Onde tem atendimento jurídico, né? Esse tipo de coisa. Agora, a gente tem uma demanda de fazer uma cartilha para os docentes, né? Eu não sei se funciona, mas enfim. Como uma cartilha para os docentes? Que é? Desculpa. Então, eu não sei direito, mas é uma cartilha explicando o que foi assédio. Fala, Flávia. Quando eu falei de ações educativas, eu não estava pensando nos mais jovens. Acho que os alunos precisam um pouco de cursos quando estão entrando na faculdade para gênero, diversidade, relações étnicos, raciais. Eu estou falando da gente quase. Acho que nós, professores, precisamos achar uma forma que seja na capacitação, na formação continuada, de discutir gênero, diversidade. Isso. Sabe? Para nós nos educarmos. Agora, tem efeitos muito... tem efeitos muito engraçados. Então, daí a professora Eva Blay, que está coordenando o USP Mulheres, falou, a gente tem que fazer uma cartilha explicando, não pode atender a aluna e fechar a porta da sala. Não, né? Isso. Você não pode fazer piadinha de negro. Não pode fazer piadinha machista, não pode fazer piadinha racista, não pode fazer piadinha homofóbica. Esse tipo de coisa, acho que a gente tem que falar mesmo. Agora, eu achei engraçado que teve uma aluna que me procurou, muito, muito, muito envergonhada, muito tímida, e se sentindo assediada pelo orientador, uma aluna de pós-graduação, de mestranda. E ela, assim, olhava perseguida e falava, posso entrar na sua sala, mas é melhor que ninguém me veja aqui. Eu falei, sabe que eu tô achando que é melhor que as pessoas te vejam aqui? Se as pessoas te verem aqui, elas sabem o que você veio falar comigo, não sabe? Porque eu virei a referência, né? As alunas vêm... Então... E foi bem sintomático, porque ela veio, conversou comigo, saiu, etc. e tal, e o orientador dela viu ela conversando comigo. E logo em seguida ela veio me contar que ele já tinha mandado um e-mail desfazendo o mal-entendido, né? Então, eu acho que caiu a ficha dele, né? Ele percebeu que ele estava, né, indo além do que devia, né? Não sei se vai cair a ficha com todos, né? Mas, enfim. Oi? O senhor está saindo porque está indo. Tá, olha, eu vou encerrar aqui, que eu acho que vocês têm horário, né? Desculpa. Passei. Bom, acho que é isso, gente. Obrigada. Obrigado, professora Luísa. Obrigado, foi muito importante essa discussão.